Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o 9. Mateus 13, do 1 ao 9. Também nós vamos ler do 18 ao 23, que é a explicação da parábola pelo Senhor Jesus. Mateus 13, do 1 ao 9, e depois do 18 até o 23. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 18, diz assim: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos por esse rico privilégio que nós temos de ouvir da tua palavra e, através do teu Santo Espírito, sermos iluminados para compreendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje uma nova série de sermões nas parábolas de Jesus. São muitas parábolas. Alguém disse que poderia contar até mais ou menos 40, um estudioso. São muitos textos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que podem ser considerados parábolas. Por isso não se tem um número certo. Há opiniões divergentes quanto às parábolas. Mas as principais nós vamos considerar. E hoje nós teremos um pouco uma introdução sobre o que são parábolas, por que Jesus falava através de parábolas e por que aprender a palavra de Deus através delas. Primeiro, o que são parábolas? São metáforas, são comparações com elementos observáveis da natureza, do cotidiano, da época de Jesus, mas que possuem verdades espirituais profundas. A palavra deriva de duas palavras gregas, para, que é ao lado, e balo, lançar. Literalmente, é colocar ao lado. Isso sugere uma comparação entre duas coisas que são semelhantes em alguns
aspectos. Por que Jesus usava parábolas? Muita gente vai dizer assim, até estudiosos da Bíblia, Jesus usava parábolas para simplificar a verdade. Por isso a gente tem que usar muitas ilustrações, como Jesus, que ele usava dessas parábolas. Porém, meus irmãos, é o contrário. As parábolas dificultavam o entendimento. Nós vamos ver hoje. As parábolas eram difíceis de se entender. Essa afirmação está errada, é um equívoco afirmar que as parábolas foram usadas para simplificar o ensino de Jesus. Era para dificultar. E como que nós provamos isso? Pela Bíblia. Primeiro, as parábolas eram tão difíceis de compreender que nem os seus discípulos entendiam. Após ter contado ao público a parábola do semeador, Marcos relata que os seus discípulos se aproximaram dele. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Mesmo os 12, mesmo aqueles mais íntimos de Jesus, não tinham compreendido as parábolas, no caso, a parábola do semeador. E eis que Jesus diz: se vocês não compreendem essa parábola, como vocês compreenderão as outras? Então, são ensinos difíceis, são ilustrações mais difíceis, porque tinham um objetivo. Os discípulos preferiram e entenderam mais Jesus quando ele não usou mais de parábolas. Isso nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 16, abre aí, João 16, o 29 e o 30. Olha só o que disseram os discípulos. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos de fato que vieste de Deus. Então, quando Jesus deixava de usar as parábolas e falava claramente, para os discípulos era muito melhor do que quando ele usava as parábolas. A igreja hoje está em crise. Muitos pregadores deixaram de usar as verdades da palavra de Deus para pregar mensagens repletas de criatividade, baseadas até nessa afirmação, não, que Jesus usava parábolas, não é? Então nós temos que usar também de criatividade. Eu já contei aqui para os irmãos, algumas igrejas que até se dizem presbiterianas, têm uma série de sermões sobre a lei de Dai. Então você chega na igreja, o que nós vamos aprender hoje? Primeiro que não é sermão. Não pode-se dizer sermão, é muito pesado, pastor, essa palavra sermão, pregação. Então, se utilizam uma outra palavra, é um chat, é um bate-papo. Aqui é um troca-ideia com o pastor agora. Irmãos, agora é a hora do troca-ideia, tá? Uma mensagem aqui, mas até perdeu o caráter de pregação, porque as pessoas também podem perguntar. Acabou isso. Outras igrejas, utilizando ainda mais da sua criatividade, fizeram uma série de sermões nos Vingadores, né? Hoje eu vou falar sobre o Hulk. E aí vestia o Davi de Hulk e chegava aqui na frente da igreja. E muita gente. E até o cenário da igreja é trocado. É fantástico. Eu fico pensando nesses irmãos que têm toda essa criatividade, porque isso envolve marketing, envolve propaganda, envolve muita coisa. É como se fosse um programa de televisão. O entretenimento precisa ser muito forte. Vou falar, por exemplo, sobre a parábola da videira. Então nós temos que colocar muitas uvas aqui, muitas coisas aqui, óleo. Irmãos, é impressionante. Pregadores criativos, mas o objetivo da palavra não é entreter.
O objetivo da palavra é edificar, é entrar em conflito com a nossa mente pecaminosa, é de fato nos exortar, muitas vezes nos sacudir. Então é por isso que a palavra precisa ser usada. É por isso que hoje nós precisamos treinar os crentes para escutar pregações. Eu já falei com vocês que a igreja deveria ter o hábito de anotar os sermões, né? Você, quando vai para um curso, você sabe que vai precisar daquilo ali, né? Então você leva um pedaço de papel, uma caneta, porque você quer anotar, você quer se inteirar daquilo. Se você faz na faculdade, você tem um caderno, você tem um notebook, você tem alguma coisa. Mas por que na igreja, quando nós escutamos sermões, nós não anotamos, nós não temos esse hábito? Até para tirar a dúvida com o pregador depois, seria bom. Eu era pastor auxiliar de uma igreja lá no interior de Minas, lá em Montes Claros, e tinha uma menina que me surpreendia todos os domingos, uma menina de mais ou menos uns 10 anos, porque ela levava o caderninho dela. E no final do sermão, estava cumprimentando os irmãos à porta, vinha a menina: pastor, o senhor falou isso, mas o que são boas obras? E quando o senhor falou aquilo, eu achei interessante, eu anotei aqui, ó. E essa mesma menina, uma vez na reunião da UCP, a mãe dela estava falando alguma coisa ali, de uma história, eu sentei do lado dela e falei assim: olha lá, pastor, minha mãe está falando um negócio que tem nada a ver com o texto. Eu falei, ué, né? Olha, ela está prestando atenção mesmo, né? Que a mãe dela voou aqui. Olha só, que interessante. Então, crie o hábito de se anotar. Tenha uma Bíblia anotada. Ah, pastor, grifar na Bíblia? Pode, não é pecado. Hoje nós podemos ter até mais de uma Bíblia, não é? Então você pode ter uma Bíblia só para você anotar, só para você grifar. Você pode ter a sua própria Bíblia de estudo. Faça a Bíblia de estudo do seu Nélio, a Bíblia de estudo da Dulcileia. Como é que é essa Bíblia de estudo? É a sua Bíblia, mas que você vai lá, essa palavra significa isso. Você pode anotar ali, né? Aquilo, a sua anotação não é inspirada, não, a palavra que é inspirada. Mas você pode sim grifar, não, esse versículo eu preciso decorar. Esse versículo fala da minha família. Isso é importante, irmãos. Importante nós nos prepararmos para ouvir a pregação da palavra, porque nós só temos assistido ao entretenimento. Quanto mais passa, mais parece que é ensinado assim. As pregações precisam ser assim. Por isso os crentes estão destreinados, não conseguem escutar um sermão mais longo. Irmãos, nós precisamos estar treinados para ouvir a palavra, e essa parábola fala exatamente sobre isso. O próprio Jesus responde o propósito de se usar parábolas lá em Mateus 13, do versículo 10 ao 15, é o trecho que nós não lemos. Olha só o que ele diz, Mateus 13, do 10 ao 15. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Então, o objetivo das parábolas para os que se aproximam sinceramente de Jesus é para que eles entendam, para que eles compreendam, mas para aqueles que se aproximam de Jesus com outros interesses, aqueles que se aproximam de Jesus não para buscar o Mestre, a salvação, mas pensando em outras coisas, a parábola serve para confundi-los. Ela tem essa dupla função para os que creem, para os que se aproximam de Jesus com fé, e quando ela é explicada, eles entendem. Para aqueles que se aproximam de Jesus por qualquer outra coisa, até para justamente ir contra ele, como o contexto de Mateus nos diz, os fariseus estavam ali o examinando, querendo fazer várias coisas contra ele, conspirando contra ele. Para esses, as parábolas era para juízo, é para que eles de fato não entendessem, para que eles não crescem, para que eles não se convertessem. Por isso, as parábolas, meus irmãos, não são fáceis de entender. Ao contrário do que muitos dizem, para aqueles que se aproximam sinceramente com fé, buscando entendimento em Jesus, quando recebem a explicação da parábola, entendem. Aqueles que se aproximam de Jesus por outros objetivos, mesmo com a explicação, não compreendem. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Por isso que Jesus diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso só pode ser discernido de forma espiritual, que é dado pelo Espírito de Deus. Quantas são as parábolas de Jesus? Como nós falamos, existem mais ou menos 40 parábolas. E o nosso objetivo é buscar as principais, a que nós mais ouvimos falar, para tratar sobre elas. Como interpretar as parábolas? Primeiro, nós precisamos entender que elas sempre possuem uma verdade central. Elas têm uma mensagem principal. Elas não têm várias submensagens, né? Diferente de uma alegoria. Elas têm uma comparação real com as coisas do cotidiano da época de Jesus. E não como um mito ou uma história, não são fantasia. Jesus não usa o exemplo da mitologia, Jesus não usa uma ilustração que ele mesmo criou, que é fora da realidade. Não, ele usa elementos conhecidos, reais, e talvez de até algumas histórias que tenham acontecido. As parábolas não possuem significado oculto, como se cada parte representasse algo que não foi dito na explicação de Jesus, ou no seu contexto anterior, no seu contexto posterior. Muita gente vai interpretar parábolas, né? Como eu já vi, uma pessoa foi interpretar aquele texto de Davi e Golias, mas ele fez uma alegoria ali. Ele disse que cada pedra na funda ali de Davi representava uma coisa. São 5 pedras, e ele deu 5 pontos para o sermão dele. O que é isso? Isso aí não é bíblico, né? Isso aí é invenção. E tem muita gente que vê significados ocultos nos textos, mas não, meus irmãos. O significado do texto está lá, explicado por Jesus. Ele não tem múltiplos significados, como um pastor afirmou, escrevendo um livro inteiro sobre parábolas. E ele disse o seguinte: como Jesus falou por parábolas, e as parábolas são difíceis de entender, cada um pode entender conforme quiser. Então, se a Carminha entender que a parábola do semeador diz isso, e a Rebeca entender que diz aquilo, cada um segue o seu coração, né? Então, a sua interpretação, Jesus não quis dar a interpretação. Então, cada um interpreta como quiser. Isso é uma mentira. Jesus deixou a interpretação das parábolas. Se você fizer isso, você vai estar negando as verdades que Jesus ensinou.
Por isso é importante nós sabermos interpretar as parábolas. Ela possui um significado e não vários e múltiplos, ou cada um entende o que quiser. A parábola do semeador. Vamos então no texto que nós falamos, nós lemos. Os elementos dessa parábola. Deixe sua Bíblia aí aberta em Mateus 13. O semeador é o pregador, é aquele que anuncia. A semente é a palavra de Deus. Os ouvintes da palavra são representados por 4 tipos de solo. Os da beira do caminho, que ele diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outro tipo de ouvinte, terreno pedregoso. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse outro tipo. Outro tipo de ouvinte, os espinhos, outra parte caiu entre espinhos. E o outro tipo, a boa terra, outra ainda caiu em boa terra. Então, através desses elementos, nós já começamos a entender, pela explicação de Jesus, o que ele quer dizer. Jesus ensina nesta parábola como nós devemos ouvir a palavra de Deus. Ele não trata como o pregador deve pregar. Ele agora está tratando do ouvinte, como o ouvinte deve ouvir. Então vamos examinar cada solo, cada tipo de ouvinte da palavra de Deus. Primeiro, os da beira do caminho. São aqueles que não entenderam a palavra. Olha a explicação de Jesus no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. É a pessoa que escuta a palavra, mas não entende. Ela não consegue aplicar a palavra, reter o conteúdo para a sua vida. Há muitos que falam sobre a Bíblia sem tê-la entendido. Eu tinha uma professora de história, quando eu estava no ensino médio, e ela começou, numa das aulas lá, a falar particularmente com a aluna. Não falou diante da turma, não. Mas a dizer várias coisas da Bíblia. Eu já fui crente, ela dizendo, já fui crente. Mas esse negócio da Bíblia, eu entendi que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Eu li o texto tal e ela foi citando alguns textos e eu fiquei embasbacado, eu fiquei assim, assustado. Como uma pessoa que diz que já foi crente fala algumas coisas dessas da Bíblia, dessa forma como ela falou. Realmente a palavra para alguns não fez nenhum efeito, as pessoas não entenderam a palavra. Há muitos que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não entendem. Não entendem no sentido que não aceitam a palavra, não compreendem a palavra, não acreditam na palavra. Quando se começa uma discussão sobre Deus, e alguém usa a palavra, e outro alguém diz assim, não, mas o que eu acho é isso, mas não por meio da palavra, mas por meio da sua própria opinião, não é na palavra que você crê, é na sua opinião. Há muitas pessoas assim, que até têm algum entendimento, conhecimento do que leu na Bíblia, mas não aceitam a palavra. Alguém disse que se você crê apenas em partes da palavra que te favorecem, não é no Deus da Bíblia que você crê, é no seu próprio Deus. Você criou o seu próprio Deus. Ou você aceita toda a palavra, ou você não aceita a palavra de Deus. Então essa parábola vai falar exatamente sobre isso. Somente o Espírito Santo pode fazer que o solo receba a palavra e haja conversão. O trabalho do semeador é semear, mas o plantio, aquele que faz com que a palavra faça a diferença no coração, esse trabalho é do Espírito Santo. Segundo tipo de ouvinte da palavra é o terreno pedregoso.
Olha o que Jesus ensina sobre isso, no versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o ouvinte terreno pedregoso é um simpatizante, não é um crente. É aquele que até aceita, você fala da Bíblia com ele e fala assim, não, é verdade. É isso aí que você está falando, isso mesmo. Mas se vierem os problemas, logo a sua fé se esvai. É o crente da moda. É aquele que aceita a palavra, desde que a palavra traga benefícios para a sua vida. Desde que os seus pecados de estimação não sejam tocados. Eu acho que nós deveríamos criar uma nova categoria para encaixar muitos ditos crentes evangélicos como categoria gospel. A religião gospel é uma vida vivida para si mesmo, com o nome gospel. A pessoa vive a vida como ela quer, ela só põe o nome gospel. Algumas igrejas fazem até assim com seus cultos, né? Vamos criar um culto aqui para atrair os jovens, né? E aí eu faço a rave gospel. O crente não pode ir na rave, né? Porque não é um ambiente onde um crente fica, um crente não suporta certos ambientes porque é crente. Então eu crio a rave gospel. Assim eu atraio os jovens, né? Luzes coloridas, alguma coisa, e no meio aparece o pastor, claro, fantasiado, né? Mais bonito, e prega alguma coisa, né? Então esse é o crente gospel. Mas irmãos, não é assim que nós devemos proceder. Assim como existem reformados da moda, né? No Facebook é o Calvino, mas na prática é o Armínio. Deixa eu viver a minha vida. Domingo estou lá na igreja, pastor, mas de segunda a sábado eu vivo do jeito que eu quero. É o crente simpatizante. Ele até escuta a palavra, tem até alguma coisa, né? A igreja é muito legal, tem gente boa lá, gente faz comida boa, né? São festas que a igreja faz muito, muito interessantes, mas é só isso. É um crente simpatizante. Esse crente vai ter uma surpresa no último dia, porque não podemos dizer que seja um crente. Outro tipo de ouvinte da palavra, os espinhos. Olha o que ele diz. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqueles que também ouvem a palavra, mas estão tão comprometidos com o mundo e os seus prazeres, que a palavra não tem espaço na sua vida. É aquela pessoa que pode receber todos os bons conselhos do mundo, mas ela está tão envolvida com o que este século possa oferecer, que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Os cuidados do mundo, as amizades do mundo, as práticas seculares dominam o pensamento da pessoa de tal forma que a palavra não encontra espaço, a palavra não encontra lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, Jesus ensina o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não perca o seu tempo tentando convencer um crente mundano. Até porque um crente mundano de verdade não é um crente. É mais um simpatizante do que um crente. Está envolvido com as coisas desse mundo. Então você fala, mas o prazer não está na palavra de Deus. O prazer está no que este mundo pode oferecer.
Nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, a partir do 21, olha só o que nós lemos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eram simpatizantes da palavra, gostavam do coral, gostavam do El Shaddai, gostavam da equipe de cânticos, dos hinos, da igreja presbiteriana, mas o mundo eles gostavam mais. Uma coisa é você conhecer a Jesus, outra coisa é ser conhecido por Ele. Uma boa ilustração, né? Vamos supor aqui que o Pedro faça uma viagem lá para os Estados Unidos, chegando lá em Washington, ele vai na Casa Branca, está de frente à Casa Branca, ele vê o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e fala assim, oh, sou eu! Hello, Pedro! Né? E aí o Donald Trump fala assim, quem que é aquele ali? Guardas, quem que é aquele ali? O que ele está fazendo ali? Não conheço. Né? Outra coisa é o Pedro chegar lá, e aí ele está passando em frente à Casa Branca, e o Donald Trump vê ele e fala assim, oh, Pedro, come on, vem cá, pode entrar, é o Pedro, gente, é o Pedro, meu amigo. Né? Da mesma forma, uma coisa é você conhecer a Jesus, outra coisa é ser conhecido por Ele. Naquele dia, só aqueles que são conhecidos por Jesus é que entrarão no descanso. Por fim, o último tipo de ouvinte que é dito por Jesus, que é ensinado aqui por Jesus, é o da boa terra. Outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e a 30 por 1. No 23 ele explica, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A pessoa que se torna espiritualmente produtiva pela audição da palavra revela as seguintes características. Veja se você possui. Primeiro, você entende o que você ouve. A palavra é pregada e você compreende com a sua mente o que está sendo dito. Mas não só isso. Você também suporta as dificuldades da vida, porque você tem essa palavra. Você não abandona a palavra por conta das dificuldades. Você crê nesse Deus que controla a aflição. Outra característica, você cultiva uma mentalidade espiritual e não mundana. É por isso que o crente que ouve a palavra, ele começa a viver uma vida diferente. Quantas pessoas que nós temos testemunhos, belos testemunhos, que eram de fato pessoas que viviam em práticas sem igual no pecado. É uma pessoa que era entregue às drogas, mas ela ouviu a palavra e a palavra de Deus a transformou de tal forma que ela abandonou aquilo. Por quê? Porque a palavra produz uma mentalidade diferente. Assim também com outros pecados que são comuns e às vezes nós não denominamos tanto. Uma pessoa que tem uma mentalidade da palavra a abandona. Ele não suporta mais determinadas conversas, determinados ambientes, até determinadas amizades. E as pessoas falam assim, mas você está diferente, hein? Você gostava disso, daquilo, você não está fazendo mais isso? Acontece.
Mas o fulano é assim, por que ele não entra na bagunça com a gente? Não, o fulano, ele não pensa, ele pensa diferente. Ele não entra nessa não. Não oferece isso para o fulano não, que ele não vai aceitar. O crente tem uma mentalidade diferente. E quem não é crente reconhece. Ele não é gospel, ele é crente mesmo. Ele é crente mesmo. A pessoa espiritualmente produtiva entende as verdades bíblicas aprendidas com a Escritura, persevera pela graça de Deus. Então, essas verdades alteram o seu comportamento. Ela se recusa a permitir que o mundo dite o que ela é, o que ela deve fazer. Mas, conforme lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ela é transformada, ela é conformada à palavra. Ela coloca a sua vida na forma da palavra e é moldada por ela. Isso acontece com aquele que ouve a palavra e é um bom solo. Este solo que produz, que é produtivo, que é diferente. Eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte: as parábolas são verdades anunciadas por meio de metáforas, bênção para os crentes que procuram em Jesus a interpretação e loucura para os descrentes. Nessa primeira parábola, Jesus ensina como devemos ouvir a palavra do Senhor. Que tipo de solo é aquele que recebe a palavra e dá fruto? É necessário fé em Cristo e compreensão dos seus ensinos. Por isso, se você não dá valor à palavra de Deus, ou você não é crente, ou você está num processo de apostasia. O que é isso? Abandono da fé. Terceiro mandamento nos ensina: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quem não considera a pregação da palavra, a palavra em si, não está considerando o próprio Deus, que é anunciado por meio da palavra. Na pergunta 160 do Catecismo Maior, olha só o que diz: que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, com a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Isso é o que se espera daquele que ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E de que forma nós ouvimos? Dessa forma, com prontidão, com alegria, com gratidão no nosso coração, porque é a palavra de Deus. Quando você vai no médico e o médico fala o que você tem essa doença. Eu tenho essa doença? É. E o que eu faço, doutor? Você faz isso, isso, aquilo. Certo? E aí, você não se esquece das palavras do médico, né? Deveria ser assim também com a pregação. O que o pastor disse no domingo passado? Falou um negócio lá de Jesus, parábola, alguma coisa assim, né? Muita gente que não pensa. O pastor será cobrado sim por Deus do que ele fala, mas não nos esqueçamos que os ouvintes serão cobrados daquilo que escutam, ou daquilo que se recusaram a escutar. Quem ouve a palavra de Jesus, agora também ouvirá aquela bela palavra: entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Mas quem se recusa a ouvir da palavra de Deus, ouvirá aquela outra palavra: jamais te conheci. Apartai-vos de mim. Que Deus os abençoe, que sejamos ouvintes, bons ouvintes da palavra de Deus.